Essa é a 7ª aula do curso de Métodos Computacionais de Engenharia Mecânica e nessa aula nós vamos continuar o assunto de interpolação. Na aula passada nós vimos a série de Newton e agora, para complementar essa parte do curso, nós vamos ver a série de Lagrange. Na última aula nós discutimos que, embora haja diversas formas de determinar o polinômio interpolador, a sua forma é única. Então, podemos obter diferentes representações, mas se nós plotarmos os polinômios obtidos pelas diferentes técnicas de interpolação, o resultado vai ser sempre o mesmo. No caso da série de Newton, o nosso objetivo foi, de certa forma, simplificar o processo de obtenção dos coeficientes AJ do polinômio. E para isso nós definimos as funções de base baseadas naquele produtório de termos x menos x0, x menos x1, etc. Aqui nós vamos fazer a seguinte proposta. Seria possível nós pré-determinarmos os coeficientes e, a partir daí, determinar qual seria a respectiva função de base? Por que nós estamos propondo isso? Porque, nesse caso, nós podemos fazer a escolha mais óbvia para os coeficientes, que é igualarmos eles aos dados discretos. Então, A0 seria igual a F0, A1 igual a F1 e por aí vai. Assim, a forma do nosso polinômio interpolador seria dada por essa equação aqui. Nós teríamos esse somatório, onde o A, na verdade, vai virar F, e aí nós teremos F0 psi0, F1 psi1 até Fn psin. Agora nós temos que determinar quem é essa função de base psi, psi0, psin, enfim. Para entender melhor por que isso aqui está sendo proposto, vamos retornar para o caso mais simples, que é o caso de uma reta. Então vamos assumir que nós temos aqui dois pontos em um plano. Então temos aqui XAFA e XBFB. Para esses dois pontos nós teríamos esse polinômio interpolador aqui, certo? Um FA psi A mais FB psi B. Se nós lembrarmos da aula sobre o método da falsoposição, nós vamos lembrar que a equação da reta ela vai possuir essa cara aqui. Ok? Essa expressão aqui também pode ser lembrada dos cursos de cálculo quando a gente escreve uma reta do tipo y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Certo? E aqui nós temos o coeficiente da reta, obtido dos nossos dados discretos, fb menos fa, dividido por xb menos xa. E nós podemos fazer umas manipulações aqui e obter a expressão do p de x. Só que acontece o seguinte, se nós fizermos mais algumas manipulações algébricas, nós podemos reescrever esse polinômio interpolador nessa forma aqui. E repare que essa é a forma que nós propusemos no início da aula, no slide anterior. Nós temos aqui uma combinação linear de funções e os coeficientes dessa combinação são os próprios dados FA e FB. Além disso, nós também reparamos que as funções resultantes, que são essa e essa, elas são muito similares entre si. Elas têm uma forma do tipo x menos uma constante dividido por uma outra constante. No caso, nós temos elas escritas aqui de forma mais organizada. Em uma nós temos x menos xb dividido por xa menos xb e na outra nós temos x menos xa dividido por xb menos xa. Existe uma certa simetria entre elas. Para a nossa felicidade, se nós refizermos isso para o caso de uma parábola, onde nós tenhamos, por exemplo, f0, f1 e f2, nós conseguimos obter o mesmo tipo de resultado. Nós temos aqui uma combinação linear de funções de base, ponderadas pelos coeficientes f0, f1 e f2. E as funções de base resultantes, que no caso são essa, mas também essa e essa, são muito similares entre si. Se nós tentarmos fazer para graus mais elevados de polinômios, nós vamos observar o mesmo comportamento. E disso resultou que foi derivada uma forma geral para essas funções. E essas funções elas são chamadas de polinômios de Lagrange. Elas são definidas com essa notação aqui, L subíndice nk. E essa é a forma geral para um polinômio de Lagrange. Nós temos aqui um produtório, onde nós temos no numerador x menos x0, x menos x1, etc. Lembrando que aqui
nós pulamos o índice K. Então, pular o índice K. Isso fica mais claro quando a gente olha para o denominador, porque nós temos aqui a mesma sequência, só que em vez de ter a variável independente aqui, nós temos o xk. Então, xk menos x0, xk menos x1. E aqui, obviamente, nós vamos pular o xk para não ocorrer uma divisão por zero. A forma mais fácil de escrever a expressão para o polinômio de Lagrange é, novamente, na forma de um produtório desta forma. Assim, quando nós queremos fazer uma interpolação através da série de Lagrange, basta apenas montar a combinação linear das funções de base e colocar os dados discretos como os coeficientes da combinação linear e determinar a forma do polinômio de Lagrange para aquele polinômio particular. Lembrando que nós temos aqui no subíndice K, nós temos a referência aqui ao contador do dado discreto, enquanto o subíndice N diz respeito ao grau do polinômio. Então, se for reta, parábola e por aí vai, nós modificamos esse N aqui. Mas para o final da aula nós vamos fazer um exemplo sobre isso. Mas agora nós vamos discutir um outro assunto, que é o estudo do erro da interpolação. E esse estudo é importante pelo seguinte: quando nós fizemos uma distinção entre interpolação e aproximação, nós definimos que na interpolação nós forçamos o resultado do polinômio interpolador a ser exatamente o valor do dado discreto em todos os pontos. Porém, e quando x não é igual a nenhum desses valores? Temos aqui uma figura que nós podemos ver. Nós temos um ponto P0 e um ponto P1, onde o polinômio interpolador ele coincide perfeitamente com tanto a função f1 quanto a função f2, que podem ter sido usados para determinar o p de x. Só que fora dessa região nós temos aqui um erro, por exemplo. Aqui no caso em relação à função 2, e aqui, por exemplo, nesse ponto nós temos um erro em relação à função 1. O nosso questionamento aqui então vai ser o seguinte: como quantificar, ou pelo menos aproximar esse erro, para que nós tenhamos alguma medida da qualidade do nosso polinômio interpolador? Então nós vamos discutir isso aqui. Primeiro de tudo, nós vamos definir o erro, certo? Então, o erro do polinômio de grau n, ele é dado por essa expressão. Nós temos a função original, que nós não sabemos qual é, subtraída do polinômio de grau n. Eu não vou entrar em detalhes da demonstração, mas nós conseguimos provar matematicamente que essa expressão aqui é um n minúsculo, ela pode ser dada nesta forma aqui, onde nós temos um produtório de x menos os pontos de apoio, então x0, x1 até xn, vezes a derivada de grau n mais 1 avaliada em algum ponto entre os pontos de apoio, ok? Dividido por n menos 1 fatorial. Então aqui começa o nosso problema. Por quê? Se nós não sabemos qual é a cara da função, como é que nós vamos calcular essa derivada de grau n mais 1? Essa é a pergunta que a gente vai responder a partir de agora. Mas vamos prosseguir com a análise antes de chegar a qualquer conclusão. Primeiro de tudo, nós vamos tirar o módulo desse erro. Nós não estamos tão interessados assim em saber se estamos errando para mais ou para menos, nós queremos uma medida do erro apenas. Então nós vamos tirar o módulo aqui, igual a o produtório vezes a derivada de ordem n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial. E se nós temos o módulo de um produto, nós podemos reescrever isso aqui na forma de uma desigualdade, onde isso torna-se o módulo do produto de algum desses termos vezes o módulo do produto de alguns outros termos, ok? É como dizer que se o módulo de C é igual ao módulo de AB, então o módulo de C ele é menor ou igual ao módulo de A vezes o módulo de B. Tudo bem? E aí o que eu vou fazer? Ao invés de escrever
a derivada de ordem n mais 1 avaliada em um ponto aqui do eixo x que eu não sei qual é, eu vou substituir essa expressão por um m, onde m é o maior valor dessa derivada. Certo? Se eu conseguir calcular o maior valor dessa derivada ou estimar o maior valor dessa derivada, eu já tomo como uma medida suficiente desse erro. Claro que eu não vou pegar exatamente qual é o valor desse erro, mas se eu conseguir um majorante, ou seja, o máximo valor desse erro, eu já consigo ter uma medida para controlar a precisão do meu polinômio e saber se eu estou com uma boa interpolação ou não. E como é que a gente consegue calcular esse majorante? Para nossa sorte, nós podemos fazer uso das diferenças divididas que nós vimos na última aula. E por quê? Porque a fórmula geral da diferença dividida de ordem J, se vocês lembrarem da aula passada, ela tem esta fórmula aqui. E repare que ela tem uma expressão que lembra a expressão de uma derivada. Em particular, nós podemos provar que a diferença dividida de ordem n, ela pode aproximar essa grandeza aqui, que é mn dividido por n fatorial. Se nós podemos usar essa aproximação de forma confiável, bastará então nós pegarmos um dado discreto a mais, ou seja, um n mais 1, calcular a diferença dividida para esse novo ponto, e nós temos uma aproximação para o termo que nós a princípio desconhecíamos, certo? Mas lembre o seguinte, a diferença dividida, ela não substitui apenas mn mais 1, ela substitui todo este termo aqui. Então bastará multiplicar ele pelo módulo daquele produtório de x menos x0, x menos x1, etc. Com isso, nós podemos ter uma aproximação do erro do polinômio interpolador. Agora, qual é o preço que nós pagamos? O preço que nós pagamos é que nós vamos perder um dado, certo? Então, se eu tiver uma tabela com 5 dados, por exemplo, o que eu poderia fazer? Eu poderia usar 4 para construir o meu polinômio e usar o quinto dado para estimar o erro. Tudo bem? Então vamos fazer um exemplo aqui do que a gente viu nessa aula. Vamos começar com a seguinte questão. Nós temos essa tabela e esses dados numéricos foram obtidos dessa função aqui, 1 sobre x. Vamos usar a série de Lagrange para determinar o valor de f em 3,44. Nós não temos esse valor aqui. Repare que nós pulamos do 3,40 para o 3,50. E aqui está sendo pedido para nós usarmos tanto os polinômios linear, quadrático e cúbico. Então, na verdade, são 3 exercícios. Tudo bem? E depois de calcular o valor de f em 3,44, ele pede para nós calcularmos o erro exato, ou seja, comparar com este resultado aqui, e também tentar estimar o erro através do que nós vimos no slide anterior. Então, vamos começar. Nós vamos fazer aqui o exemplo A, que é o polinômio linear. Então, nós temos que o nosso π de grau 1, né, de x, ele vai ser igual a f0, L, 1, 0 de x, que é o polinômio de Lagrange de ordem 1, avaliado com um ponto de apoio em x0, mais f1, L1, 1, x, certo? E aqui, para o caso linear, nós teremos aqui esse como ponto 0 e esse como ponto 1. Ok? Então, agora a gente tem que construir os polinômios de Lagrange. Nós vamos ter aqui que L1, 0, ele vai possuir essa cara aqui. X menos x1, que no caso será 3,50, divididos por x0 menos x1. Então, 3,40 menos 3,50. Esse é o primeiro polinômio de Lagrange. E o segundo polinômio de Lagrange vai ser 1x é igual a x menos 3,50
40. Cuidado para não repetir o denominador aqui, porque nesse caso aqui ele fica ao contrário. 3,50 menos 3,40. É só relembrar da fórmula geral do polinômio de Lagrange. Assim, o nosso polinômio possui a seguinte cara: 0,2941118, que multiplica x menos 3,50 dividido por 3,40 menos 3,50 mais 0,28574, que multiplica x menos 3,40, 3,50 menos 3,40. Se eu calcular esse valor aqui, eu vou obter 0,290756. Então é assim que nós montamos o polinômio interpolador via série de Lagrange e calculamos o valor da função nesse ponto. Agora vamos fazer o seguinte: nós podemos calcular o erro exato, ok? Porque nós temos a cara da função. Então vamos calcular ele para poder comparar com o erro que nós estimaríamos através do método que nós vimos em aula. Então a primeira coisa que nós teremos que fazer, na verdade, é construir a tabela de diferenças divididas, pegando mais um desses pontos aqui. Mas se nós pegarmos os 4 pontos e montarmos a tabela, nós podemos então montar as diferenças divididas de ordem n mais 1, que no caso aqui seria de ordem 2, e essa tabela vai nos dar duas diferenças divididas nesse nível. E aí nós podemos pegar o maior valor e usarmos com a aproximação que nós estamos buscando. Vamos ver isso aqui em mais detalhes na tabela de diferenças divididas, que eu já trouxe pronto aqui para economizar tempo. A tabela está aqui, e repara que aqui nessa primeira coluna eu simplesmente copiei os dados da tabela. Nós temos aqui as diferenças de ordem 1 já calculadas. E como eu tenho 4 dados, eu consegui calcular duas diferenças divididas de ordem 2. Aí repara que eu tenho esses dois valores, 0,2340 e 0,24933. Como esse aqui é maior, eu uso ele como uma aproximação. Então nós temos aqui esses resultados que eu também já trouxe eles calculados. Nós temos aqui o erro exato. Aqui eu tenho o valor que eu calculei lá atrás. Aqui é o valor simplesmente calculado diretamente da função, ou seja, 1 sobre 3,44. E se eu subtrair esses dois resultados e tirar a norma, eu tenho esse erro aqui, 0,583 vezes 10 a menos 4. Agora, relembrando a fórmula do erro que nós discutimos aqui na aula, nós temos aqui esse resultado. E no lugar de x, eu vou colocar 3,44, que é o valor que eu estou avaliando. No lugar do x0 e x1, eu vou colocar os dados que eu usei para fazer a minha interpolação. E esse termo aqui eu vou substituir por aquela maior diferença dividida de ordem 2. Então eu fico com essa expressão. E se eu calcular ela, eu tenho este resultado aqui. Eu tenho uma estimativa de que o meu erro ele não é maior do que 0,598 vezes 10 a menos 4. Repare que o nosso erro, de fato, está menor do que o erro estimado. Então, nesse caso, nós tivemos sucesso em não apenas interpolar o valor desejado, mas garantir que nós temos um erro aqui bem controlado. Tudo bem? E agora, para encerrar a aula, eu vou deixar um exercício aqui, onde vocês vão usar um polinômio interpolador de grau 2 para determinar, de acordo com os dados dessa tabela, o valor da função avaliada em 0,47. Aqui, em particular, eu estou pedindo para vocês usarem a série de Newton, porque você já tem aí dois exercícios para fazer com série de Lagrange, certo? Refazer o exercício passado com parábola e cúbica. E aí aqui vocês podem praticar a série de Newton para construir mais um polinômio interpolador e estimar o erro. Para facilitar o trabalho de vocês, eu já estou entregando aqui o resultado.
das questões, o erro calculado, o valor do polinômio avaliado em 0,47 e também a tabela de diferenças divididas para vocês calcularem corretamente o valor do erro. Então é isso e até a próxima aula.